que é mitocôndria? O pessoal que não é da área biológica. A mitocôndria é como se fosse um aparelho celular que fica dentro da nossa célula e que promove o que é a nossa capacidade de função energética. Então, quanto mais mitocôndria, mais energia. Ou seja, se eu tenho mais mitocôndria no meu músculo, ele faz mais trabalho. E como a gente combinou antes, o que é mais função é mais forma física. Beleza? No caso do endurance, é outro papo. No caso do endurance, enquanto mais função, mais trabalho realizado. É por isso que um paciente endurancista ele é diferente de um cara que é um paciente hipertrófico. Então, o endurancista, o cara que vai fazer maratona, o cara que vai fazer triatlon, o que ele está treinando? Ele está treinando resistir ao esforço. O físico dele, ele é só para sustentar o trabalho. Então, ele usa a massa muscular para conseguir fazer os 42 quilômetros, para fazer a bicicleta, a corrida e a natação. Então, é um uso da capacidade física. A musculação, não. É um cultivo do que é o seu tecido muscular. Por isso que a musculação ela tem uma quantidade certa. Quanto tempo dura, por exemplo, um triatlo? Você tem noção? Nossa. Menor ideia. 9 horas e 40 minutos, Meu a pessoa Deus. que faz ele mais rápido. Você já pensou ficar numa sala de musculação treinando sem parar 9 horas e 42 minutos? Eu não sou gorila ainda. Só o gorila. Já Potenai. Cara, haja tudo, né? Acaba... Cara, pra você treinar 9 horas e 40 minutos... Como é sem filtro É, o então. assunto? Não, mas você tem razão. Haja tudo, cara. Treinar 9 horas e 42 minutos não dá. Imagina que você consegue fazer assim. Se você tiver muito bem treinado, né, e fazer umas bisets e umas trisets, você consegue fazer até não umas dá. 50 séries para cada uma máximo. hora. Para 9 horas você vai não fazer dá. quanto? 450? Né? Não tem como. Esse é o treino da vida. Você treina isso, depois você não vai treinar nunca mais. Você vai mijar né? preto pela semana toda. Sim, você tem Rabioliose, razão. né? E você tem razão. Então, o que a gente começou a observar nesses trabalhos? Que conforme você melhora a condição mitocondrial, a tua musculatura melhora. Então, esse treino de aeróbio feito antes da musculação, claro, não em alta intensidade, um aeróbio leve ou moderado, ele melhora o que é a tua condição de treino. Você aguenta treinar mais. Você tem resposta melhor ao treinamento. E se você parar para prestar atenção, por que todo cara detesta treinar perna e ele descobre como treinar perna, né, com o tempo? Isso daí, por exemplo, quando eu era médico da IFBB, isso em, cara, acho que 2010, 2012, né, 2012, tá? A gente levantou quanto tempo demorava para o sujeito começar a treinar perna quando ele começava a treinar. Você tem ideia do quanto? Chuta um número. 1 ano e meio. Chuta, Fernando. Naquela época, demorava mais. 1 ano e meio. Uns 3 anos. 5 anos. Meu Deus. É porque naquela época não tinha essa cultura do cara Mas o treinar cara fica glúteo, 5 do anos cara... sem O cara treinava só tronco. Caramba. Então, ele Hoje demorava o pessoal já 5 anos começa. para ele descobrir que ele tinha membro inferior. Mas por quê? Porque, cara, hoje você tem vídeo de YouTube, você vê os Sim. caras treinando. Atleta, Antigamente, muita referência de atleta. Hoje a molecada Exato. manda foto pra gente avaliar o físico, o cara já tá treinando o glúteo, tá com o glúteo fibrado com 20 anos, pô. pois é. E isso é fruto do quê? Isso é fruto de informação. Cultura. Coisa que, por exemplo, na minha época não tinha. A gente fazia agachamento por quê? Não sei, porque tem que fazer. Cara, você imagina que a gente ia, treinava a perna 2 vezes por semana, que era aquele treino ABC. Era isso que a gente fazia naquela época, né? Tanto no Polisport quanto no Yara Clube, né? E assim, tudo bem, treino de dia de perna. Beleza, vamos fazer agachamento. Por quê? Porque tem que fazer. Vamos fazer leg press. Cara, e leg press era assim. A gente quase não fazia, porque era uma máquina toda em troncha que prendia, que você tinha mais atrito na rodana do que qualquer outra coisa. E outra, né? Você não tinha a consciência, por exemplo, que hoje a molecada tem de, pô, o cara hoje vai agachar. Tem um vídeo do Renato Cariani ensinando o cara a agachar, contraindo o glúteo, contraindo o Exatamente. quadríceps. Antes a gente só empurrava. Mobilidade. Era só, o nosso único objetivo era empurrar peso e pronto. Não, você tem vídeo da dupla, né? Você tem vídeo do Renato com o Júlio, Isso, cara. O cara, ele tem exatamente. noção de técnica, de execução, ele tem noção... Desculpa, saúde. Ele tem noção de consistência de contração muscular, que era uma coisa que ninguém falava. Quem que falava consistência de contração muscular na década de 80, 90? Nossa. Quem começou a fazer um trabalho no YouTube mais primórdio falando de técnica avançada, acho que foi o Sardinha, né? 2012, por aí, o Fê Franco também, né? Um negocinho um pouquinho mais. Pra né? mais, 2012 pra cima. 2012 Era começou YouTube. a informação mesmo, né? Pois é. E quem que lidava com isso em nível de Olímpia, de atleta? Deixa eu tentar lembrar o nome. Às vezes me foge o nome, desculpa. Treinador, você tá falando dos Olímpias? Fala Não, um o Charles treinador... Glass, que fala bastante de Exatamente. squeeze, Isso, Charles Glass. Charles Glass foi o primeiro cara que ele foi reconhecido e ele deu esse nome de consistência de contração muscular, tá? E os atletas iam fazer finalização com ele.
E você pergunta, por que fazer finalização? Porque quando você está em finalização, você tem uma quantidade calórica menor. Isso quer dizer que o treino ele tem que ser mais eficiente. E um treino de consistência de contração muscular, ele é muito mais eficiente do que aquele treino jogado que você está jogando peso para cima. Né? Então é sentir a carga. E se você for levar isso ao pé da letra, pega o que cada um de nós tem a tendência, a intuição de fazer na musculação. Por exemplo, falando para você, 10 repetições de rosca direta. O que você vai fazer? Se você cansar na sexta, você vai começar a jogar o peso e tentar contar até 10. Não é isso que é para fazer. E é isso que é difícil em musculação. Ela é contraintuitivo. Você tem que buscar o maior esforço possível. Então você tem que ir fazendo a repetição até o teu corpo não aguentar mais fazer. Então é isso que é buscar a falha. Não é contar a repetição. Você fala, mas o Schwarzenegger ele fazia série roubada. Então, ele completava as 10 e quando ele tinha um pouquinho mais de força, ele usava até o final. Até porque a técnica de treinamento que o Schwarzenegger utilizava, que era derivada do Joe Eder, era uma técnica que era de volume. Quantas sets ele fazia por segmento muscular? Fazia 50 sets. Absurdo. 3 horas de treino. Exatamente. Né? Quem que era o cara que antagonizava isso? Porque nessa época áurea do fisiculturismo, você tinha 2 escolas de treinamento. Você tinha Joe Eder e tinha... Arthur Jones, né? Exatamente, com o HIIT, High Intensity Interval Training. E no HIIT, no High Intensity Training, o que o Arthur Jones ele fazia? Ele fazia uma técnica de baixíssimo volume e intensidade lá em cima. E por que ficou famosa? Porque na época, eu não lembro que universidade que ele foi, eu posso pegar esse dado para você, mas ele juntou com um pesquisador e ele pegou um fisiculturista aposentado e fez esse cara treinar nessa técnica que é altíssima intensidade. Então, peso alto e muito carga excêntrica, tá? Então, para quem não manja disso daí, carga excêntrica é o contramovimento. Então, é o supino descendo, é o bíceps descendo, é a barra do dorsal subindo. Então, é o movimento contrário da direção do encurtamento do sarcômero. E aí, o que ele conseguiu fazer? Cara, ele conseguiu fazer esse fisiculturista que já estava aposentado, em 30 dias ganhar 28 quilos de massa muscular. E ele, que já tinha uma certa idade, e por questões de saúde também, ele ganhou 8 quilos. Você já imaginou ganhar 8 quilos de massa em um mês? Muita coisa, né? Cara, é coisa pra caramba. Agora, depois do Arthur Jones fazer isso, né, houve leitura desse estilo de treino. Então chegou lá, né, o Mike Mentzer e o Brian Mentzer e os irmãos Mentzer e transformaram isso na escola do Heavy Dutch. Mas qual que era o problema? O alto nível de lesão. Porque você tinha um nível de intensidade altíssimo. E o problema é assim, você fala, é porque era a grande quantidade de peso que causava lesão. Quando a gente treina, pessoal, o nível de dor que a gente suporta, ele começa a aumentar progressivamente. Então, qual o grande problema dos caras que se machucavam? Não é porque eles estavam usando um peso descomunal, é porque eles não sentiam mais as lesões. A gente não pode esquecer que, por exemplo, o próprio Dorian Yates, que foi um cara que foi 6 vezes Mr. Olímpia, cara, ele usava no Bahia para treinar. E no Bahia, ele é um analgésico potentíssimo, é o que a gente usa para fazer anestesia de uma pessoa numa cirurgia. Anos 90 tá? O pessoal usava bastante, né? Então o que você tinha? Você tinha uma pessoa que ia treinar anestesiada, então ela suportava o que era a grande dor que causava no exercício de extrema intensidade. Isso se provou inseguro. Não é uma coisa que você usa para todo mundo. E mesmo para gente que é treinado, não é uma coisa que dá para você utilizar de forma corriqueira. A gente não tem um estilo de vida em função de trabalho, demanda, etc., que a gente consegue tolerar isso. Então era muito fácil o sujeito entrar num tipo de sobrecarga que fazia. A gente estava falando de síntese e degradação. Não dava tempo de fazer uma síntese adequada, o nível de degradação continua, então aquele músculo ele vai sendo, entre aspas, roído. E aonde ele vai sendo roído? Na transição miotendínea. Então, cara, ou estourava o tendão, ou estourava a transição miotendínea. Se tem esteroide anabolizante, ele estoura a junção miotendínea. Se não tem esteroide anabolizante, a tendência é estourar tendão. Então também tem essa divisão, né? Dependendo do que é o metabolismo do sujeito, o que está sendo feito, você tem uma alteração do que é a forma da lesão muscular, que é o que a gente estuda e é o que a gente trata no grupo lá, né? A gente tem um Instituto da Mobilidade, onde a gente traz mobilidade, né, a partir de cirurgias, né? Eu, Zé Carlos, que é meu chefe, ombro e cotovelo, Demange joelho, e o Marco Aurélio Neves, ele trabalha com quadril. Então, a gente tem que estudar todos esses aspectos para trazer essa galera para treinar o mais rápido possível, né? Como a gente falou de fisiculturismo, eu queria até te perguntar essa parte aí da sua história. Você chegou a competir uma vez, né? 2008, no Mr. Santos. Mr. Santos, é. E por que você nunca mais... Por que os atletas tiveram esse privilégio de não ter um concorrente como o Paulo Porque Musi nós não competindo, né? tivemos o Arnold Schwarzenegger brasileiro.
Cara, porque eu competi... Consegue vídeo do Mr. Santos aí, Gordex? Muse Mr. Santos aparece no YouTube aí. Um vídeo com fundo amarelo, assim, né? Acho que é esse. E realmente, né? Eu competi com grandes caras, né? Eu competi com... Só lembrando, só uma observação antes de começarmos, o Mr. Santos, na época, um dos principais eventos no Brasil no fisiculturismo. Cara, e mais antigo que o Mr. Olympia, o mais né? antigo, o segundo mais antigo do mundo, se eu não me engano, Exatamente. né? Então, Muito só pra galera tradicional. entender, Mr. Santos hoje Nossa ainda Senhora. continua sendo um campeonato tradicional, mas naquela época era um dos principais, você ganhar o Mr. Santos era um dos melhores do Brasil, né? Sim. Não, e pra mim não tinha condição, eu tava disputando com o Arthur, que ganhou o primeiro lugar, ele tinha acabado de ganhar o Mr. Universo. O Arthur Andrade? Arthur Andrade. Pô, gigante. Survivor, né? Quando eu treinei na companhia atlética lá, o Kansas, ele treinava lá, era absurdo. 2009. E aí Quantos anos, tinha- Muzi, você tinha aqui? Ali, cara, eu tava no terceiro ano de residência de ortopedia, eu tava com 27, acho, mais ou menos, e não sabia posar, Não, né? era Coitado outra, de mim, né? Você sabia, essa história foi a mais maluca que tem, mas... Como é que foi a terminando, decisão de subir isso aí? Eu competi com o Arthur Andrade, que pegou o primeiro lugar, eu peguei o segundo sem saber posar, foi horrível, né? O Sergião pegou o terceiro e o Gustavo, ele pegou o quarto, né? E assim, eram caras experientes, meu, o Sergião já tinha ganhado tudo mais um pouco no Brasil, né? O Gustavo Alegrete também, o Gustavo virou professor, né? Professor de faculdade, fez doutorado, mestrado, caramba, 4 depois daí, né? E aí, assim, só que você vê, era muito amador. Esse físico hoje já não é um físico, cara, acho que até um mas Men's Physique ele tem mais volume do que isso. Mas, cara... Mas como é que foi a decisão? Por que você falou, vou subir, vou testar isso aí? Você lembra? Sexta-feira de manhã, Ah, eu tinha ido treinar na Poxa, Companhia isso, cara. Atlética. E na época, o Gustavo Pascoaloto, ele treinava lá. Páscoa. E aí eu tava me trocando, o Pascoaloto falou, que físico é esse? Eu falei, não, que eu tô treinando. Era o físico meu de dia a dia. Né? Não tinha feito preparação nenhuma, não sei o quê. Ele falou assim, cara, deixa eu ver, saca a camiseta, deixa eu ver como é que você tá. Aí eu peguei, fiz, né, mostrei, fiz algumas poses, né, o que eu sabia. E ele falou, faz assim, agora faz assado ali. Meu, você tem que ir pro Santos amanhã. Eu falei, como é que é? Amanhã? Ele falou, meu, amanhã, era sábado. Eu falei assim, Gustavo, você comeu Deus. cocô? Ele falou, não. A gente faz uma preparação rápida. Pô, bem rápida nisso, né? 24 horas de preparação. Hidratou só. Não, o que ele fez? Ele falou, Mais rápida da história, né? vamos sair daqui, você vai pra minha casa e a gente vai fazer a sua preparação. Como é que era a preparação do Gustavo? Ele falou, ó, daqui pra diante você só vai comer frango desfiado, você não vai tomar água e eu vou colocar uns vídeos do Jay Cutler pra você assistir, pra você ver como é que posa. Eu falei, caralho. Aí eu vi o vídeo do Jay Cutler e falei, meu, eu não vou fazer isso nunca, eu não sei fazer isso. Aí ele chegou à tarde assim, falou, ó, de escolher um Dream Tan pra gente. Eu falei, vixe. Dream Tan, esse Você lembra do Dream Tan? Dream Tan, é aquele suja cheiro. tudo. Cara, o Dream Tan sujou meu carro que eu vendi ele e tinha mancha de Dream Tan, cara. Eu tinha uma BMW 93, cara. E tava manchada. Quem tivesse a BMW, se ela existia ainda, Manda tem uma foto, mancha é de valiosa. Dream Tan no banco do banco do motorista. Tá lá. E nunca mais saiu, cara. Impressionante. Anos depois tava lá. E aí, eu fiquei assistindo o vídeo do Jay Cutler e o Gustavo naquele processo de coach. Ó, você tem que fazer assim, você faz assado, não sei o quê. Quando você subir, se você se perder, você me procura, eu vou gritar pra você o que você tem que fazer. Então eu ficava em cima do palco, ficava procurando o Gustavo. Ah, tá aqui. Só que o problema é que eu sou míope, velho. E aí, o que aconteceu? Um cara gritava e mandava fazer uma coisa, eu falava, cara, será que é o Gustavo? Vou fazer. Aí eu escutava, não faz isso não. Aí eu falei, puta, esse é o Gustavo, eu vou virar pra cá, vou ver esse cara. E foi, meu, entre trancos e barrancos. Então, meu, ele me pintou de Dream Tan, me pintou de novo quando a gente chegou lá em Santos, porque a tinta ficou mais no meu carro do que no meu corpo. E eu conheci todos esses caras, né? O Sérgio, o Arthur, o Gustavo, no backstage. E você sabe uma coisa que eu nunca imaginei? Cara, existe, e isso é uma coisa diferente do fisiculturismo. Você tá competindo com uma pessoa que você admira, não com o inimigo. Verdade. Então existe admiração. E o Arthur foi a pessoa que me falou, e ele viu que eu tava meio preocupado, assim, extremamente nervoso, né? Não tinha nada de arredio, não tinha nem motivação pra estar arredio. Teve uma hora que eu olhei e falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tinha que estar no hospital trabalhando, pô. Não fazendo... Rolê aleatório total, né? Não, e foi assim, foi uma sexta de manhã. E aí o Arthur me chamou e falou, ó, fica tranquilo, não é porque a gente vai competir que a gente não pode ser amigo. Aí eu fiquei com vergonha dele ter falado isso, porque eu falei, nossa, que tipo de mensagem eu tô passando, né? Que ele tá olhando, o que será que eu tô... E eu falei, cara, eu só tô preocupado, eu nunca competi, eu nunca posei, eu aprendi isso nas últimas 24 horas.
Ele, não, então fica sossegado. E a gente subiu, os 4 lá. Tinha um outro cara também, que era um cara do interior do Mato Grosso, mas ele tava com um físico que não tava preparado, né? Ele tinha pouco desenvolvimento muscular. E aí foram chamando. E, cara, quando me chamaram em segundo lugar, eu não acreditei, cara, porque, assim, eu realmente não sabia posar. Meses depois, eu atendi um dos caras que era árbitro, que era o Marcinho, né? Márcio... Ai, como é que é o sobrenome dele? Esqueci. Hoje ele tá na... Márcio de Goiânia? Não, o Márcio ele tá morando na Itália agora. Ele era um fisiculturista de São Paulo. E ele e a família dele. Uhum. Bom, aí o Márcio, ele aparece no pronto-socorro do Hospital São Paulo, eu tô lá trabalhando. Não, eu tô com um problema aqui, eu examinei ele, falei, pô, você tá com uma epicondilite, assim assado. Ele falou, você sabe que eu fui juiz no teu coisa? Eu falei, sério? Aí já me deu uma vergonhinha, assim, eu falei, caramba. Né? Por quê? Porque eu tava, todos os médicos lá olhando, eu né? sei que você fez no verão passado. Era bem por aí. E aí, eu falei assim, cara, se você soubesse posar um pouco melhor, dava pra você chegar no primeiro lugar, porque o teu físico tava muito bom comparado com o dos caras. E aí, eu gostei desse feedback e eu continuei treinando e continuei me aprimorando. Mas o que aconteceu? Quando foi passou dezembro, janeiro, quando foi mais ou menos março, eu lembro que eu estava na casa da Roberta, a gente ainda não morava junto, né? E era mais ou menos meia-noite, eu estava pilhado, estava com os olhos estatelados. Ela falou assim, pô, você quer ir treinar? Vai treinar, eu te espero, né? A gente não tem nada pra fazer amanhã, né? A gente vai treinar. E eu falei, pô, então faz o seguinte, amor, você fica aqui, me espera, porque se eu ver você lá na academia, eu vou ficar... A Roberta, ela ia comigo pra eu treinar à noite, né? E ela ficava me fazendo companhia, ela ficava lá me olhando, lendo, né? Às vezes a Dudinha ia comigo, a minha filha mais velha, e a Dudinha, cara, ela ficava dando estrela na parte de baixo da 24 horas lá da Gaviões, que era lá que eu treinava, né? Tinha um tatame grande. E a Dudinha ficava plantando bananeira, virando estrela lá o tempo todo que eu tava treinando. Ela não tinha problema, um jeito ela se dava se divertir. E a Roberta ou ficava lendo, ou ficava brincando com a Duda, ou ficava me olhando de longe. E esse dia eu fui sozinho. E, cara, eu fui de moto, né? Na época eu tinha uma Tornadinho. Cara, parecia o Donkey Kong. Eu pegava, e eu lembro que às vezes para eu dar plantão, eu ia no hospital, ficava no fim da Marginal Tietê, né? Indo lá para indo pra Ayrton Senna, né? E eu na Marginal, cara, eu apertava até embaixo, assim, o cabo. Cara, dava 87 km por hora, assim. Mas a moto gritava, assim, pra empurrar. E aí eu fui pra Gaviões e na volta, quando eu tava na frente do Regatas do Tietê, 2 caras param de moto do meu lado. Aí eu olhei, os caras me olharam, falei, bom, se fosse me assaltar, já tinha roubado minha moto. Só que aí, o que os caras fizeram? Né? Eu achei que, na hora, eles falaram assim, esse cara pode querer revidar. E eles saíram e eu saí. Só que quando eu saí atrás deles, eles desaceleraram e deram uma fechada, batendo a roda de trás da moto deles na roda da frente da minha. E quem pilota a moto sabe que quando você perde a roda dianteira é chão. E, cara, eu fui ralando, 50 metros ralando. Aí os caras pararam de lado, foram me enquadrar, mas, cara, milagrosamente apareceram uns 6 motoboy e encararam os caras, parou um carro e os caras foram catar os malucos que estavam de moto, né? Isso que foi o mais louco, assim, do nada, né? Um monte de motoboy ali e os caras foram buscar os caras de moto. Porra, que foda. Que E aí eu me vi com a minha moto no chão e batido na sarjeta, né? Aí eu peguei, olhei pra minha mão, eu tinha quebrado as 2 mãos. Nossa, Eu tinha quebrado o polegar da mão direita e tinha quebrado o rádio na mão esquerda. Tinha partido o meu rádio em 2, uma fratura que chama fratura de chofer, né? E assim, em questão de segundos, eu deixei de ser um dos cirurgiões mais rápidos da minha turma de residência, deixei de ser o vice-campeão do Mr. Santos, deixei de ser o cara que treina para ser o cara que tava com as 2 mãos imobilizadas. Caramba. Depois disso, eu ainda voltei a treinar, mas sabe quando você perde o timing? Porque aí minha ideia era ter voltado no Mr. Santos 2009. Cara, entendi. Já não deu, porque o tempo que eu fiquei de recuperação, perdi o ritmo. Eu perdi a cirurgia na mão direita, eu tive que fazer 2 cirurgias para recuperar o movimento da mão, né? E até hoje, né, tem um pouquinho de diferença no polegar, né?
É, verdade. E Tem uma diferençazinha. tem. E aqui se você palpar, você vai ver que tem um calombo, né? Bem na cicatriz. É, É isso aí. realmente. Então tem esse calombo até hoje. Aqui? Né? É exatamente Aqui. aí. Ó, quer ver? Passa a mão aí, você vai ver que faz um buraco. Empurra o dedo pra frente. Aí. Caralho. Tá. Exato. Tem um... Fez uma artrose, né? Uma artrose pós-traumática, né? Então foi uma coisa que eu tive que lidar naquela época. E eu não consegui voltar em nível competitivo. E daí o que que aconteceu? R4 de ortopedia, e aí eu tava fazendo artroscopia e traumatologia esportiva na PUCamp, né? Eu tinha que terminar, era a minha prioridade, né? Tava trabalhando já. Naquela época, cara, eu dava plantão 4 vezes por semana. Pensa que eu dormia 3 vezes por semana em casa. Então a minha vida era trabalhar, né? A Roberta, na época, ela era gerente geral do Mercosul. Não, ela trabalhava como gerente da rampa de Campinas, da FedEx, né? Então ela também saía às 5 da manhã para trabalhar, porque ela ia para Campinas e eu ia para o hospital. E tinha dia que eu saía de hospital e ia para outro. É o nosso começo de vida. Cara, Fernando, Ed, a galera olha hoje, mas você não tem que olhar porque eu tenho hoje, você tem que olhar porque eu fiz antigamente. Sim, Né? Cara, tinha dia que eu acordava no hospital que eu tinha que parar e olhar na minha agenda para saber que hospital que eu tinha acordado, porque eu não sabia. Né? E aí, era tomar um banho rápido, né? Eu me secava com a roupa do plantão, com a roupa do centro cirúrgico, né? E ia para o próximo hospital. E eu fiz isso durante 2, 3 anos. Eu consegui parar de dar plantão muito depois. Então, imagina que eu gastei meus cartuchos para competir em 2008. Eu aguentei... Cara, minha dieta não era dieta, era ficar sem comer. Porque era o que acontecia. Eu ficava sem comer e tomava um shake de whey no final do dia. Né? Eu tinha, na época, ainda patrocínio da Probiótica. Foi a primeira empresa que eu trabalhei. Então, o que era a Probiótica? Né? A gente viajava às capitais do Brasil. A primeira que a gente foi em Aracaju. Né? Então, viajava eu, Rodolfo Pérez... Fernando Marques, a Andrea Marques, o Samuel Vieira. Né? Então a gente... Não tinha nem o Eduardo ainda nessa época, né? Não. Era o Samuel Vieira que era o atleta, né? Exato, que era 3 vezes campeão brasileiro. Né? Novão, né? Bem novo. Novão, garotão. Então a gente viajava e dava palestra. Eu falava pra galera de creatina. Em outros lugares eu falava de equipe multidisciplinar, mas... A base era falar de creatina, porque creatina foi aquela época que a creatina, nossa... Que ela foi proibida e depois foi liberada, né? Exato, então todo mundo ficava olhando pra creatina, mas foi proibida porque é ilegal, porque faz mal, porque detona o rim. Rebenta, dá pedra no rim. Porra, e hoje a gente sabe, né? Pelo menos a literatura traz. Aliás, a aula de pós-graduação desse final de semana, lá na BWS, né? Então, cheguei da África às 6 da tarde, às 7 da noite, aliás, de sexta. E aí, esse final de semana já tinha trabalho, que é o que também a galera não vê, né? Eu dei aula das 8 às 18, Mesmo tanto sábado, hoje, né? tanto domingo. Né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Desculpa papo é uma interromper, maravilha. você ainda tá nesse ritmo, porque eu sempre vi seus vídeos, documentário e tal, que você participa, que você dormia, o quê? 4, 5 horas por noite, você 4 tá horas por nesse noite. ritmo ainda, Muzi? Não, eu Tá conseguindo consegui... dormir umas 8 horinhas, 7 horinhas? Eu ganhei um transtorno de sono brabo, né, Fernando? Então, eu até hoje tenho transtorno de sono. Ou eu não consigo dormir, ou eu não consigo ficar dormindo muito tempo. Cara, é muito difícil, porque isso é uma das coisas que, por exemplo, fritou minha tireoide, eu tenho hipotireoidismo hoje, né? E que faz muito mal para minha função metabólica, né? Porque a restrição de sono, ela é um dos fatores principais para o desenvolvimento de diabetes, né? E eu tenho diabetes na família, né? Então, não é uma coisa que dá para eu brincar, né? Por exemplo, na época que eu tive Covid, né? Eu tenho uma hemoglobina glicada. Tudo bem? Hemoglobina glicada, o pessoal saber, é uma das métricas que a gente usa para fazer a glicemia média de uma pessoa. Então, a hemoglobina glicada, o que ela mostra? Ela mostra a média da sua glicemia no último mês, 50%. 25%, a média da sua glicemia 2 meses atrás e 25% 3 meses atrás. Então, você tem um panorama dos últimos 3 meses de forma assimétrica. 50% do último, 25% de 2 meses, 25% de 3 meses. Minha hemoglobina glicada é mais ou menos 5,25, que dá uma glicemia média de 98 a 104. Quando eu tive Covid a primeira vez, que eu entrei com corticoide, cara, minha hemoglobina glicada foi para 6,7. 6,5 é o limite para diabetes. Eu fiquei diabético por causa disso. Nossa. Só que aí tirei a cortisona, né, o corticoide,
E voltei exercício e voltou tudo, né? Ficou meio capenga uns 6 meses, mas a coisa voltou. Então, quer dizer, isso é uma coisa que eu não brinco, não dá pra eu brincar. Eu tenho diabetes do lado do meu pai e do lado da minha mãe, sabe? Então, é um negócio que é um fantasma que fica lá falando pra eu treinar e fazer dieta.